Aqui eu tenho outro agente dentro do Agent Runtime, no qual eu vou mostrar um pouco a parte de métricas, telemetria e também de avaliação. Então, lógico, temos uma página aqui de overview que a gente consegue ver aí a questão de latência média, quantas sessões por, turnos por sessão, invocações de agente, utilização de tokens, tokens de entrada, tokens de saída. Eu vou pular aqui a parte de avaliação só um minutinho, mas a parte daqui, obviamente, quebra por modelo, latência por modelo, caso a gente esteja aí utilizando um agente que chame mais de um modelo, que até pode ser uma boa, melhor prática, né? A gente consegue vendo isso aqui ao longo do tempo, taxa de erro por modelo, uso de tokens por modelo, aqui eu estou usando principalmente o Gemini 3, né? Usuários de tools, aqui caso nossos agentes estejam chamando tools, a gente consegue ver também a informação específica de telemetria, né, sobre cada tool, aqui eu tenho algumas tools de criar ticket e tudo mais, dessa forma visual conseguimos mostrar toda essa questão, para ver se está usando alguma coisa de abordagem. Aqui parte mais de infraestrutura, né, como a gente está usando dentro do Agent Runtime, a questão de memória, CPU, e obviamente os logs, que são coisas muito interessantes. Mas coisas mais interessantes ainda que a gente tem aqui dentro é justamente a possibilidade da gente ver o detalhamento de todas essas transações fim a fim em vários cenários e ver a interação entre elas. Então aqui a gente pode pegar, por exemplo, quero analisar em detalhes uma sessão e ver um pouco da telemetria do que aconteceu nela, então vamos pegar essa aqui, por exemplo. Então, aqui de uma visão geral, a gente consegue já ver pelo menos toda a conversação que teve aqui, então a gente já renderiza de uma forma bem interessante. Vemos aqui quantos tokens entraram, quantos tokens saíram, né? Então consigo ver que foi chamada uma tool, o que foi feito exatamente para colocar de entrada nessa chamada de tool e tudo mais, a resposta dessa tool e tudo mais, a resposta final que não tem nenhuma promoção. Mas o mais interessante é que a gente consegue ver o trace detalhado, né? E quem chamou o que aqui dentro desse fluxo. Então a gente já nota aqui. Vou até tirar um pouco aqui para a gente poder ter um zoom. Né? Tem um ID, uma primeira invocação, que fim a fim aqui demorou 10 ponto alguma coisa segundos. Teve 3 aqui chamadas de LLM, algumas associadas à execução de tools. E aqui embaixo a gente consegue ver uma série de coisas. Então, por exemplo, eu pego aqui uma invocação aqui, a gente consegue ver essa invocação específica, qual foi o prompt, né, e a resposta, aqui está associada a uma chamada de tool. Aqui ao lado a gente tem uma série de informações sobre qual foi o agente, tokens in, tokens out, para essa subseção especificamente. Aqui IDs, uma série de metadados que são interessantes para a gente poder seguir adiante. Uma visão que eu pessoalmente gosto bastante é a visão de timeline. Timeline a gente consegue ver de fato aonde que está o gargalo da nossa execução. Então a gente vê que aqui é o trace total, e aqui teve uma chamada, depois uma outra chamada, depois uma outra chamada. Então a gente consegue ter clareza sobre o que aconteceu em cada uma dessas situações, e aqui a gente vê os logs, os eventos associados a isso também. Então aqui está muito associado à saúde, né, do nosso agente, mas o que é importante também é a gente checar a qualidade do nosso agente. Então aqui a gente pode executar avaliações, evals, né, de uma forma mais offline, né, quando a gente pode guardar as métricas aqui. Né. A gente pode também executar, uma vez que o agente está deployado, né, em produção, ver isso de uma forma contínua. Então a gente pode criar o que a gente chama dos monitores online. Então eu vou simular aqui, eu posso fazer alguns tipos de filtro, caso eu queira filtrar só algumas sessões, fazer algum sampling, pegar todos os traces. Eu posso escolher aqui algumas métricas que eu queira medir a qualidade do meu agente, tem algumas métricas padrão, mas nós podemos criar nossas próprias métricas aqui, então é algo bem interessante do que a gente consegue fazer. Depois é basicamente fazer o setup aqui de sampling, quantas vezes eu quero fazer e tudo mais. Mas uma vez que a gente tem esses monitores de pé, a gente consegue ir coletando de forma dinâmica essas métricas, né, que eu posso tanto ver aqui, por exemplo, no dashboard e a evaluation. Aqui a gente consegue ver de uma forma contínua a qualidade do nosso agente, a camada de segurança, alucinação, a gente pode ver se está trending up ou trending down, a questão de alucinação, se está usando as tools corretas. Então são coisas bem interessantes também. E a gente, caso a gente queira ver a avaliação de traces específicos, a gente pode vir aqui e clicar em View Traces. Então a gente vai ver daquela execução, daquela subparte de execução, qual foi a avaliação que foi feita. Aqui, como obviamente eu estou fazendo um sampling de 100%, eu consigo ver isso em detalhes. Então se eu pego esse último trace que eu executei aqui, a gente tem a tab de Evaluation, então nota que ele já deu uma certa alucinação aqui, né? Então ele explica o porquê, né? Esse contexto, ó, não tem informação sobre newsletter, tá de fato tendendo aqui para ser alguma coisa associada a um problema de alucinação, enquanto as outras ferramentas aqui tiveram um score bom. Então, questão de usou a tool que deveria estar sendo utilizado, né? Essa é a intenção, escolheu a tool correta, aqui um cheque semântico.
A parte, obviamente, de segurança aqui não teve nenhum tipo de inspeção, e a resposta final aqui, né, analisado aqui pelo LLM as a Judge, foi correta também.